E assim, cara? E assim, cara? Esse daqui, essa pedida, né? Você é folgada, né? Tá sem massa? Na primeira fábrica que eu entrei era um cara, meu vizinho, que pegava onda. Ele tinha lá todas as ferramentas dele, tinha muito pó de prancha raspado no chão, que é uma parada punk. Já sabia que não era um jeito fácil de viver a vida, né, fazendo a prancha. Foi, pensei que o cara era um artista, na real. A entrar ali numa fábrica, tu vê um puro estilo de arte ali, que serve para outras pessoas usufruir com felicidade. Pô, foi irado, porque eu nunca tinha visto como é que os caras faziam, né, cara? Como é que era o material, tinha que pesar tudo certinho, ficava, porra, prestando atenção em tudo, todos os detalhes, assim. Porque, sei lá, né, quando o cara é gurizão, o cara até pensa, porra, futuramente começar a fazer prancha, pá. Eu ficava sentado de moleque vendo o cara arrumar as pranchas. E isso foi o que começou a me instigar. Da minha janela dá pra ver o tempo passar. E eu não tenho pressa, porque eu sei aonde ele quer chegar. Foi Deus quem fez o céu, onde brilha o sol e as estrelas. E eu tracei o meu destino e da vida dos meus filhos. Quem vai cuidar se não houvesse as barreiras? Não adiantaria viver. Surfista desde a adolescência, sempre me interessei por pranchas e, claro, pelas pessoas que as fabricam. E tem que ser depressa. Aquela imagem do vida mansa, que só quer surfar e viver perto da praia sem obrigações, com a rotina definida pela maré, pelas ondas e pelo vento, me fascinou desde o primeiro contato. Ao longo dos anos, e graças à inevitável relação que um surfista precisa desenvolver com quem trabalha com pranchas de surf, percebi que esses conceitos, de certa forma românticos sobre a profissão, tinham algum fundamento na realidade, mas dificilmente davam conta de descrever a complexidade das vidas de cada fabricante que conheci. Quando eu vim para Florianópolis, era buscar surfar melhor, buscar sair debaixo da asa dos pais, né? Para tu ter a tua liberdade também, poder te expressar, fazer, tipo, te expressar, basicamente. E pô, eu tenho 43 anos e desde os 21 eu vivo de fazer prancha de surf. Eu tenho 2 filhos e tudo isso quem me proporcionou foi o surf. Fazer prancha, poder sustentar, poder viajar, poder estudar. Lembro que logo no começo, assim, quando eu era um garotão, eu via fazendo assim, eu já tinha vontade de ficar aqui, eu nem tinha vontade de ir embora. Eu queria ficar nessa vida, fazer a prancha, surfar. Eu queria aquilo pra mim, tá entendendo? Eu disse, porra, cara, ter uma fábrica vai ser legal, um dia eu ainda vou ter. Mas eu sabia que tinha todo um processo para chegar lá, né? Pensando bem, a fábrica é fabrica sonhos. Tanto de quem faz, né? Quem faz a prancha ali tá fabricando uma felicidade pura. Tanto para ele que vai receber pelo trabalho dele, que não é nada fácil, para o cara que vai tirar o tubo e nunca mais vai esquecer daquele tubo. E por aí vai. Quando o surf entra na vida de alguém, provoca um deslumbramento.
o fascínio pela relação com o mar e tudo o que vem junto muda a rotina, os hábitos e até mesmo as amizades de quem vive para estar nas ondas. Porra, o surf era em primeiro lugar, cara. Meu pai odiava, tá entendendo? Porque ele assim, porra, perdi meu filho pro surf. Primeiro eu mal ficava em casa. Depois eu matava a aula direto para ir pro surf. E ele sacava isso, tá entendendo? Tanto que o meu curso era para se fazer em 4 anos, eu levei 8 anos para me formar em biologia. Porque dava uma greve, eu pegava o buzunga, o avião, qualquer coisa e ia curtir lá fora, né? Poetas, prostitutas, todos se iludem com a luz que não é tua. Enquanto o artista se entrega à loucura, fantasmas se divertem, brindam a noite escura. São os filhos da noite escura. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém verá. O que se fez, o que se faz, o que fará. Na luxúria ou na rua da amargura, vivem os pálidos filhos da noite escura. São os filhos da noite escura. Depois do primeiro dia que eu competi, assim, que foi irado. Aí eu falei, pô, vou querer isso pra mim. E aí foi onde eu comecei a surfar mesmo. Surfar todos os dias, de pedir minha mãe comprar prancha pra mim e viver essa vida mesmo de surfar mesmo, todo dia, de não querer mais jogar bola, não querer fazer mais nada. Da hora que eu acordo, a hora que eu vou deitar. Mesmo que eu não vá pra água, é surf 24 horas. Geralmente todo dia eu procuro surfar porque o contato com a água, seja meia hora, independente da condição, faz bem para você justamente não perder o ritmo, né? Porque às vezes você passa uma semana sem pegar onda, pô, já fica estranho em cima da prancha, o fôlego já não é o mesmo, perde um pouco o ritmo. Tudo muito bonito, mas lá na areia a vida continua. E para quem não quer estar longe do surf, é preciso encontrar uma forma de se sustentar com o esporte. Nunca trabalhei em nada, só fiz prancha. Meu irmão morava aqui, eu vinha de férias, né? Aí eu comecei a vir no meio do ano, nas férias escolares, eu passava o verão inteiro. Aí ficava na casa do meu irmão, ele foi me ensinando a fazer concerto. Fui fazendo as coisas, fui aprendendo ali com a galera toda, né? Sempre aprende um pouquinho, né? Eu nunca pensei assim numa progressão na carreira, uau. Eu me preocupava mais em ter tempo para surfar, né? Em poder surfar, em poder fazer as coisas com calma. Nunca pensei em ser mega empresário, sei lá. Falei pro meu irmão que assim que a minha mulher engravidasse, eu ia fazer carreira solo, né? Que eu podia cuidar do meu filho, ficar em casa, né, cara? Sem ter compromisso fora, né? Poder cuidar
cuidar das coisas em casa. E isso que eu fiz. Fico com meu filho de manhã, até ele ir pra escola e trabalho o resto do dia. Paulo Bala, quando ele, né, me descobriu lá, achava que eu tinha talento para coisa e fez uma prancha para mim, eu comecei a frequentar a fábrica dele, que era a Swell Lines na época. Então, assim, eu comecei a trabalhar com prancha nessa época, praticamente na época que eu comecei a competir também. E nas antigas era bem comum atleta fazer sua própria prancha, né? Até na década anterior, acho que na década de 70 tinha muito mais isso, porque a década de 80 começou o lance da profissionalização, né? Quando eu comecei a correr o circuito mundial, eu comecei a shapear mesmo, porque até então fazia concerto e fazia pranchinha de chaveirinho para vender na escola, que era como eu ganhava uma grana. Só que, poxa, ali já era uma época que ficava complicado, porque, pô, o surf se profissionalizou, meu irmão, você precisava de muito foco, né? Então, se tirasse o foco da competição para fazer outras coisas, acabava não tendo rendimento. Aí eu parei e tinha ideia, um dia quando me aposentasse profissionalmente em competições, eu voltar a shapear. Foi isso que aconteceu. Sabe como que era a fábrica naquela época? Era barracão de madeira, ninguém usava equipamento de segurança nenhum, não tinha essa coisa de máscara. E o cheiro de relva misturava com o cheiro de resina e tal, né? E era um estilo muito hippie, assim, de ser. Sabe como os pais e mães daquela época adoravam os hippies, né? Viver na praia, longe de uma sala de aula ou escritório, não condiz muito com o que a maioria dos pais planeja para o futuro dos filhos. Hoje o surf, cara, ele tem outra conotação dentro da sociedade, tá entendendo? Ele mudou muito. O próprio Brazilian Storm, ele mais recentemente ajudou a potencializar mais ainda isso. Um surfista hoje, ele é muito mais respeitado. Antes ele não era, além de não ser respeitado, ele era discriminado. Tenho muito apoio da minha mulher, ela chega a dizer quando eu ver que eu estou muito estressado, ó, cara, vai surfar, pelo amor de Deus, que eu quase não estou te aguentando mais. Então, elas mandam surfar. Minha mãe também, quando eu estou muito estressado, eu começo a subir muito de peso, ó filho, vai surfar que tu tá ficando muito gordo. Eu já escutei ela falando para amigas assim, né, num jantar, assim, daí dá aquele silêncio assim. Daí escutar e falar, tá, não, o Fabrício quando vai surfar volta para casa gentil, é outra pessoa, com outro humor. Eu venho de uma família de todos são advogados. E eu fui o único, eu sou o mais velho, optei por ser fabricante de prancha. Tipo, pirou, né? Pirou. E hoje eu vejo que, tipo, puta, valeu demais a ter optado por qualidade de vida. Com 15, mais ou menos, 16, 17 eu já estava dentro das fábricas, com 21 eu vim pra cá. E é bem complicado tu tá a 500 quilômetros de casa, sem conhecer ninguém. Todas as dificuldades que daí tu vai tendo de... Pô, tem que botar comida na mesa, tem que pagar conta, pagar aluguel. Pô, todas essas buscas, né, sociais que tu tem que extrair do teu trabalho. Já teve momentos de eu me questionar se eu tinha optado pela coisa certa, mas por causa de grana, não por de tipo, não curto mais fazer prancha. Não, e Deus o livre, isso nunca. Mas de tu tá passando por perrengues de grana e tipo assim, puta que pariu, por que que eu não estudei, por que que eu não... Mas isso já tudo superado também. Porque eu acho que eu nunca conseguiria ser feliz não fazendo pranchas. Cara, se meu filho falar que quer trabalhar com prancha, vai ser mais uma geração da família, né? Porque vai seguir. Eu ensino o que ele precisar. Tudo bem. Agora, se você perguntar se é isso que eu quero pra ele, não, podia ser surfista, né? Surfista bom, né? Que ia ser melhor, né? O Felipe Toledo. Ai, Nicolas Gavilã. Eu viajava com ele. Ia ser massa. A história continua. 1, 2, Happy Jazz. Na busca do conhecimento, faço a base tranquila e pra rimar o bem que tento. Sim, é o clã nativa. Plantei a semente, cresceu uma planta nativa, tipo cannabis sativa. Se abusar, alucina.
O flow é quebrado como improviso de Miles Davis, John Coltrane ou Charles Mingus. Se tu não conhece, eu te aviso, abre esses olhos porque até acho que tu tá dormindo no ponto. O tic-tac na cabeça deixou tonto, né? Até te dou um desconto, porque se fosse te cobrar seriam mais de 1000 conto. Mas vamos deixar pra lá, sigo na paz. Eu quero mais e mais, a lá Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Raivas e lamentos misturados nas calçadas, nas quebradas, nas paradas das estradas. Gente embriagada, intoxicada com a fumaça ou com o pó da noite passada. Não flagra nada à sua frente, ainda bem me dizer que virou crente. Com certeza, viajar é uma das melhores coisas que o surf proporciona. Mas vamos voltar para a vida real, aqui em Floripa. Independente do motivo que levou cada um deles a querer viver de surf, fabricando pranchas, todos precisaram dominar um processo longo que envolve tecnologia, habilidade manual e alquimia. Começa na hora de dar forma ao bloco. É como uma escultura e cada um tem sua técnica. A maneira mais comum é projetar a prancha digitalmente, inserindo as medidas e proporções desejadas em um arquivo, que é interpretado pela máquina de usinagem. O resultado é um bloco quase pronto, restando apenas alguns ajustes para ter o formato final da prancha. Mas nem sempre foi assim. Alguns preferem esculpir a prancha ou o shape manualmente, desde o início. Depois que a prancha já está nas medidas desejadas, feita na máquina ou inteiramente com as mãos, é preciso esculpir as bordas e finalizar o fundo. Eu gosto de desenhar bastante meu projeto antes, mas na hora desse momento que eu estou fazendo a prancha, o transe é tão grande que eu fico viajando na água passando, então muitas vezes o fundo pode mudar um pouco justamente por isso. De 2012 até agora eu faço novamente na mão, porque o rendimento do meu trabalho manualmente não tem reclamação. E como a minha intenção é a satisfação do surfista, eu resolvi seguir trabalhando na mão. Acredito que a parte do shape foi facilitada aí muito hoje em dia com as máquinas de shape, né? Eu faço shape manual, mas estou começando a colocar umas na máquina também para crescer, que é a forma de você crescer. Shapeando manualmente é mais demorado o processo, fica mais difícil. Não estou me sustentando de prancha ainda, mas esse é o meu objetivo. Era um objetivo que eu tinha para o futuro, eu ser um fabricante de prancha maior, mas assim, nunca querendo crescer exorbitante, porque meu objetivo é estar surfando, estar dentro d'água, ter uma satisfação de vida. A posição das quilhas precisa ser pensada na hora de finalizar o bloco. Alguns fabricantes inserem os suportes de quilhas ou copinhos nesse momento. Outros preferem fazê-lo depois da laminação, que é o próximo passo para que a prancha fique pronta. Por isso que é importante eu conversar com um laminador. O Mafa é o laminador que eu converso muito, é o cara que lamina as minhas pranchas. E a gente conversa justamente, meu trabalho tem que estar em comunhão com o trabalho dele, tem que estar em harmonia com o trabalho dele, né? Quando o bloco já está com a forma de prancha, é hora de fazer a laminação. Camadas de tecido são colocadas sobre o bloco de isopor ou poliuretano e depois embebidas em resina. A mistura do tecido com a resina criará fibra de vidro, que irá impermeabilizar a prancha.
E às vezes eu tô ralando a prancha à mão, que dá um trabalho, e fico tipo, puta, como eu gosto de fazer isso. Só que subsequentemente eu tô pintando e tô curtindo, tô laminando, apesar da parte tóxica, que é das partes que mais pesa nesse processo, que é a parte química, né? Que é o que mais insalubre tem no processo, e igualmente curtindo. Quando a resina está seca, é hora de lixar todas as irregularidades e deixar a prancha lisa para sofrer o mínimo de atrito com a água. Mas a pior parte mesmo é a lixa, cara, por causa do pó. se você perguntar qual a parte que tu não gosta, eu não gosto muito da lixa seca, que é mais complicada, assim. Mas hoje em dia, pô, a galera que lixa é fera, tem ótimas máquinas para lixar, manual, né? Eu faço shape, iluminação, lixo, acabamento, tudo. Aí é bom que você acompanha passo a passo, né, da prancha, consegue manter as suas linhas, fazer tudo direitinho do jeito que você gosta, né, cara? Ela é um quadro para os shapers. Para ele pintar, ele tem que estar inspirado. Então, aquele shaper que demora um pouco a fazer a prancha, às vezes eu acho até melhor. Agora eu faço com o Matt na Califórnia, o Matt Bills. E funciona, eu tenho que encomendar as pranchas antes. Encomendo um mês e meio antes. Eu já tive vários shapers como amador, mas quando eu virei profissional, mudou muito na questão das pranchas, assim. Elas vinham melhores, elas vinham da forma que eu pedia. Quando você vira profissional, você depende muito daquela prancha, de que as pranchas venham boas. E aí você sabe passar pro cara melhor tudo aquilo, e se o shaper souber entender, ele vai conseguir mandar as pranchas boas para você. A relação com o surfista profissional te impulsiona pro alto, porque a galera que compete, profissional, é muito exigente, mas exigente assim demais nos mínimos detalhes. Eu era assim, eu me desprendi porque, pô, deixei a competição de lado. E mandar fazer uma prancha é tudo de bom, né? E quanto mais intimidade tu tem com o cara que faz prancha e faz direto com ele e retorna a prancha pra ele, tu vai evoluir, né? Ah, sempre que o cara pega a prancha na mão, já logo que ele pega, ele já sorri, já fica feliz, pô, isso é show, né, cara? A prancha não tá pesada, o cara vê, mostra bem na luz, né? Vê que não tem nenhum defeitinho, as medidas estão certinhas, o concave. Aí pô, você vê o cara surfando, o cara pô, amarradão, às vezes entra aqui com roupa de borracha e tudo, sai direto da praia, vem correndo aqui, cada um tem um jeito de surfar, então a gente tenta fazer a prancha de acordo com o que o cara pede, né? E se você consegue fazer isso, se realmente sai do papel e funciona, pô, satisfação plena, né, cara? Deu certo, né? Esse cara vai voltar, tá ligado? Que nem tu. Pô, eu não precisava nem surfar aquele dia, eu só ficava curtindo ele, pegando um atrás do outro. Isso é uma recompensa, assim. A ideia das minhas pranchas da Sea Cooks é fazer o cara lá de cima sentir o vento batendo no rosto e esticando aquele sorriso, né? Que é uma onda triângulo de pico, abrindo pros dois lados tubular no mar liso. Quando o dia tá assim, tá bom. Tem uma onda boa. Com os amigos aí já era, né? Depois de tantos anos dedicados ao surf, será que valeu a pena viver perto das ondas e ter o mar na rotina? Tenho tempo pra surfar, cara. Surfo com meus amigos sempre. Legal. Bom, hoje tá meio complicado associar o surf, o trabalho e tal, porque hoje eu não sou só um fabricante de prancha, não tenho só o restaurante. Eu sou um ambientalista também, eu assumi esse papel há alguns anos de, digamos assim, um protetor da natureza, não só a nível local, como nível estadual, nível nacional, se eu puder, tá entendendo? Tenho dois projetos muito bacanas que eu apoio, eu financio e eu atuo, que é o projeto ROT, que é de limpeza de praia, que também é um negócio que, assim,
é uma expressão do meu amor pelo mar, tá entendendo? Pelo surf também. É trabalhar na limpeza das praias, que aquilo começou a incomodar. Eu acompanhei esse processo da gente passar de um paraíso para alguma coisa muito feia, né? Que é a poluição dos mares, esgoto. E tem o projeto Frutificar, que é um projeto mais de cunho social, que é o plantio de frutíferas em áreas carentes para gerar renda. Enquanto crescemos, nos ensinam que é preciso estudar, conseguir um bom emprego e desfrutar a vida nos intervalos. Mas a recompensa que esses artesãos recebem ao levar uma vida perto do mar, surfando e contribuindo para a alegria de outros surfistas, deve fazer muito bem para a alma. Faz pensar se vale a pena passar a vida em um escritório esperando o fim do expediente. Às vezes o cara fica naquela parada do dinheiro, do trabalho direto e acaba perdendo a essência. Quando vê aquilo que tu ganhou ali vai estar gastando em saúde, então não vale a pena. Quando tem onda a gente surfa e depois toca o resto da vida normal, né? Mas sempre de manhã, você sempre tá junto também? Na madrugada. Quando tem onda a gente passa o dia inteiro na praia e não cansa. Aí eu cancelo todos os compromissos. Aí é isso aí, dia de surf é dia de surf, não tem como. É o meu trabalho, graças a Deus. E tem altas ondas no quintal, onde eu aprendi a surfar, os camaradas, não muito, né? Mas os camaradas também. Tá ali, não precisa nem ter registro, só ter altas ondas, os camaradas, o dia todo na praia, jogado, comendo salgadinho. Já é um dia perfeito. Já volta pra casa com um sorriso aqui, ó, na orelha. Aí tu tem prazer em dar uma desculpinha, cara, porra, morreu minha avó de novo. Se passa uma semana já começa a ficar agoniado, cara. Tipo, eu surfei domingo, hoje estamos na quarta, eu não vou surfar hoje, tô com o joelho machucado, é bom ficar um pouco fora d'água, mas pô, falei, já 3 dias que eu não pego onda, velho, preciso pegar onda. O dia tem outro brilho e o tempo tem outra velocidade quando a gente consegue surfar logo cedo, né? É a meditação, né? O bonito do surf é tu entrar na água, cara, e interagir com a natureza, interagir com os teus amigos, tu pegar uma onda e curtir tudo que ela pode te propiciar, tá entendendo? Aí que tá o bonito. É um esporte contemplativo o surf. Quantas vezes eu vou surfar e fica golfinho pulando, surfando junto, vem cardume de peixe. É uma interação, cara, fantástica, é um negócio quase místico, tá entendendo? Então, pô, só de falar já arrepio os cabelos todos, tá entendendo? Mas é isso daí, tem uma energia cósmica no surf. Tanto que quem já pegou um tubo mesmo, tu sente que tem uma coisa muito diferente, é quase assim... metafísico, tá ligado? Porque tu tá no tubo, ele pode ter durado 1, 2 segundos, parece que tu ficou muito mais tempo lá dentro, tá entendendo? Tu vai para um outro universo paralelo e volta quando tu sai do tubo, tá entendendo? Então é uma experiência mágica que eu recomendaria para todo mundo, só que tu tem que ter dedicação para chegar e ter a sorte de pegar um tubo na tua vida, sair dele e tal, pô, vai ser fantástico. Quem nunca pegou um tubo nunca vai entender qual é que é a emoção, qual é que é o sentimento que envolve em tu pegar um fenômeno da natureza e tu dominar ele, sendo que ele tenha o curso dele, que tu não tem como alterar. Tu é que vai ter que ir lá e te colocar em velocidade, em postura para fazer o equipamento desempenhar e tu ganhar esse momento. É isso que é o que torna satisfatório o cara chegar amarradão. Caraca, brother, essa prancha, nunca imaginei que eu ia surfar assim na minha vida. Isso não tem preço.
Nossa, brother, caralho. Na fabricação de uma prancha, qual a parte que tu mais gosta, que mais te instiga, assim? A parte de surfar, né? Boa, essa não pode cortar. Não, pode ser risada tosca. Não, é o Eric que vai decidir, irmão. Não, ele não vai decidir nada, eu vou ver antes de ele botar no bagulho dele, vou ficar lógico. Ó a censura, ó a censura. É, lógico, é que tem censura. Mas você Na época era Iguana Chapadaça, mas escrito assim de uma maneira que não parecia, né? Chapadaça, mas era Iguana Chapadaça, que veio inspiração. A gente estava vendo um vídeo na universidade, já estava fazendo biologia, sobre as iguanas lá de Galápagos, e apareceu uma cabeça de iguana assim, com o olho bem vermelhão, e a gente, ó, tá chapadaça, tal, tá. Pau! Ó. Bora, ó. Peguei bonito, né? É ele mesmo. Porra, que onda boa que ele pegou, hein? Pauladão. Que massa. Porra, outra dele de novo, ó. Eia, magrelo. Pegasse? O arco-baleno do magrelo. Dale. Andrei, até te encontrar. Dale. Eia, magriques.